O planejamento urbano é a organização do crescimento das cidades para garantir o desenvolvimento sustentável e qualidade de vida. Os planos diretores são instrumentos que definem as diretrizes gerais para o uso do solo, mobilidade, habitação e infraestrutura. Já os planos setoriais detalham ações específicas em áreas como transporte, meio ambiente, habitação e saneamento, complementando o plano diretor e orientando políticas públicas para cada setor. Para contribuir com o nosso trabalho, convidamos a arquiteta e urbanista Tânia Verri, do escritório Verri Galvão de Maringá. Uma alegria falar com vocês. Eu sou Tânia Nunes Galvão Verri, eu sou graduada em Arquitetura e Urbanismo pela UEL em 94. Eu fiz mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo. Eu atuo como arquiteta há 31 anos, né? Quais são, na sua opinião, as principais atribuições do arquiteto e urbanista no nicho do planejamento urbano? E como é o seu envolvimento com os planos diretores ou planos setoriais em sua prática profissional? Pede para que haja um entendimento específico da atuação no planejamento, talvez a gente transporte essa fala para uma fala para cidades. Aonde está a nossa área de lazer na cidade? Nos parques, nas áreas públicas, nos jardins, nas praças? Então, o arquiteto que trabalha com planejamento urbano, ele vai fazer com que a cidade seja a casa das pessoas. E aí um arquiteto importantíssimo da nossa história, que é o João Batista Villanova Artigas, ele dizia: façamos as nossas cidades como as casas e as casas como as cidades. Então a gente tem que olhar para o coletivo, para os espaços livres, nós temos que olhar para o nosso quintal, que seriam essas praças, e ordenar o território, para que todos os cidadãos tenham interpretação de como ocupar adequadamente aquele território. Quais são hoje os maiores desafios que a cidade brasileira enfrentam em termos de planejamento urbano? Como o arquiteto e urbanista pode contribuir para a qualificação dos espaços públicos e inclusão social? Eu coloco no topo dos desafios que as cidades enfrentam hoje as mudanças climáticas, ou, numa fala mais ampliada, as questões ambientais. Quando nós nos deparamos no noticiário com aquele brutal alagamento de Porto Alegre, com aqueles deslizamentos de terra e com o alagamento de Petrópolis, com as inadequações habitacionais, é porque os cidadãos não respeitaram, não puderam conter o brutal aquecimento global, as brutais mudanças climáticas, eles subestimaram e a conta acaba chegando. Como você enxerga o mercado de trabalho para quem deseja atuar como planejamento urbano? Existem setores ou tipo de projetos com maior demanda atualmente? Eu acho que essa resposta está ancorada também no entendimento de quais são as nossas emergências. Eu acho que a vida tem apresentado para a gente uma questão de trabalho na qual eu tenho pouca propriedade para compreender o que é o trabalho de amanhã. Como você enxerga o futuro do planejamento urbano no Brasil? Há alguma tendência ou inovação que considera promissora? Acho que a gente precisa incentivar que as construções sejam feitas de forma sustentável. Eu acho que nós precisamos ter transportes de massa mais eficientes e mais adequados. Eu acho que a gente precisa ter área livre, né? O Le Corbusier dizia que tão importante quanto a coisa construída e ocupada é aquele não construído e não ocupado, é o espaço livre de fato. Nós precisamos promover o encontro entre as pessoas no espaço urbano, no espaço livre. Entra na sua casa quem você permitir que entra. A casa de fato tem uma característica de privacidade e talvez até de certo individualismo, quem sabe. Mas a cidade é o lugar do encontro, é a sala de estar pública. Então eu acho que o futuro da cidade está pautado nessas questões. Que conselhos você daria para estudantes recém-formados que desejam seguir carreira nessa área? Quais habilidades técnicas e comportamentais são mais valorizadas nesse campo? Exercício da humanidade, exercício de olhar para o outro com respeito, exercício do entendimento de que nós moramos, nós habitamos um país heterogêneo, assimétrico. Eu acho que a diversidade talvez seja um dos maiores potenciais culturais do Brasil. Mas nós precisamos fazer com que a diversidade seja respeitada, seja tratada. Nós precisamos tratar os diferentes espectros, os diferentes cidadãos que compõem a nossa sociedade com o mesmo respeito, com a mesma humanidade. Eu recomendo pesquisa e estudo. A gente tem que parar de se deparar com colegas arquitetos e urbanistas muito achistas ou muito chutadores.